Turma, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Como vocês sabem, nossa aula será direcionada a revisitar o conteúdo que nós estudamos na semana anterior. Quem lembra o que foi que nós estudamos? Isso mesmo, concordância verbal, né? Então, é muito comum, quando falamos, usarmos determinadas estruturas da fala que não condizem com a norma culta padrão, né? Isso ocorre sistematicamente com a concordância, né? Ao falarmos, muitas vezes cometemos deslizes na concordância que podem até passar despercebidos, né? Uma vez que a função principal da língua é a comunicação. Se há comunicação, teoricamente não existe problema. No entanto, na escrita, os tais deslizes soam muito mal. Então, nosso trabalho de hoje consistirá em abordar de forma objetiva os conteúdos ligados à concordância verbal, de maneira que nós possamos estar mais seguros no uso desses importantes itens envolvendo coesão e coerência, né? Temos certeza de que você vai descobrir coisas novas sobre o assunto e ver que as regras de concordância não são tão difíceis. Observem esse fragmento de texto. Muitas meninas estão em processo de suicídio lento para continuarem magérrimas. Ficam até 8 dias sem comer nada. Provocam vômitos após as refeições e se mostram sempre insatisfeitas com a própria vida, né? Isso é muito sério, né, gente? Esses padrões impostos pela sociedade, né, estão fazendo com que os jovens adoeçam. Então, é preciso que a gente cuide da nossa mente, né? A saúde emocional e tudo. Voltando para o nosso conteúdo, vocês aí observem, né, o sujeito muitas meninas, né? Ele é constituído por um núcleo, que é a palavra principal do sujeito. Que núcleo é esse? Meninas, né? Então, a palavra muitas se refere a meninas, e por isso ele é um adjunto adnominal, porque ele está junto ao nome, que é meninas, né? Então, por que, né, o pronome muitas, que é um adjunto, está no feminino e no plural? Quem saberia me dizer? Muito bem, para concordar, né, com o termo a qual se refere, que é meninas, não é? E porque o verbo, né, estão, está também no plural? Muito bem, para concordar com o sujeito que está no plural, né? Muitas meninas. Ele está flexionado na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural? Elas, né? Então, nós temos aí, né, a regra geral da concordância. O sujeito, né, concorda em número com o verbo da oração, né? Muitas meninas estão, né? Ela flexiona para o plural, não é isso? Vamos continuar. Analisando o fragmento anterior, nós concluímos o quê? Os verbos do parágrafo estão todos na terceira pessoa do plural, né? Veja a terminação de cada um, que é ão, em e em, que assinalam esse número pessoa, né? A marca do número e da pessoa está aí nessas terminações. Por quê? Porque eles estão se referindo, ou seja, concordando com o sujeito a que se referem, que é muitas meninas, que também está na terceira pessoa do plural. Agora, vejamos os casos especiais de concordância verbal. Primeiro caso, se o sujeito for composto, se ele vier antes do verbo, o verbo fica no plural. Exemplo, anorexia e bulimia são doenças psiquiátricas. Se vier depois do verbo, o verbo concorda com o mais próximo ou fica no plural. O exemplo, chegou ontem a nova professora e os orientadores. Vejam, no primeiro exemplo, nós temos anorexia e bulimia como sujeito, que estão antes do verbo, né? O verbo é são. Então, nesse caso, o verbo tem que ficar no plural. Se o sujeito ele vier após o verbo, né? Como o segundo exemplo, chegou a nova professora e os orientadores. Tanto pode ficar no singular quanto no plural.
Se o sujeito composto for formado por pessoas diferentes, então predomina o verbo no plural da pessoa de menor número. Primeira sobre a segunda, segunda sobre a terceira pessoa. Exemplo, eu, você e os alunos iremos ao museu. Então, prevalece aí a terceira pessoa. 2, com verbos impessoais, a oração é sem sujeito, portanto, o verbo fica na terceira pessoa do singular, né? O verbo impessoal é aquele que não pode ser conjugado com as pessoas do verbo, né? Porque eles indicam fenômeno da natureza. Então, as pessoas não praticam essa ação, né? É a própria natureza. Exemplo, choveu muito no verão. Vocês já ouviram alguém dizer choveram? Não existe, né? Verbo haver indicando a existência ou tempo, né? Com o sentido de existir. Então, houve muitos desabamentos no verão, né? O verbo, ele sempre vai ficar no singular. Nota, se o verbo for existir, então o verbo tem que concordar com o sujeito. Existiram muitos desabamentos no verão. Viram a diferença? Sei. Verbo fazer e ir, indicando o tempo. Ontem fez 10 anos que ela se foi. Vai para 10 meses que tudo terminou. Então, sempre no singular. 3, o verbo ser indicando tempo, distância, data, concorda com o número ou com a palavra que é um predicativo. Exemplo, hoje é dia 30 de maio, pois ontem foram 29, né? O verbo ele está concordando com o quê? Com o numeral 29. Então, tem que estar também no plural. Daqui até o centro são 10 quilômetros, certo? 4, as expressões é muito, é pouco, são invariáveis, né? 10 mil reais era muito pouco para o cargo que eu ocupava. Se o sujeito for um pronome ou um nome próprio, plural, né? Verbo no singular, se o nome próprio no plural vier sem determinante, né? Determinante é artigo, pronome, adjetivo, ou se o determinante estiver no singular. Então, verbo no singular, se o nome tiver um determinante ou se o determinante estiver no singular. O exemplo, o Amazonas deságua no Atlântico. Vejam, Amazonas é uma palavra já pluralizada, mas o determinante, que é o artigo, está no singular, então o verbo também tem que estar no singular. Minas Gerais exporta minérios. Nós não temos aí um determinante, né? Então o verbo ele fica no singular. Mas se tivesse as Minas Gerais, nesse caso o verbo teria que ir para o plural, certo? Verbo no plural, se vier com determinante, ele vai para o plural, que eu acabei de dizer. Os Estados Unidos são uma potência mundial. E os Lusíadas narram as conquistas portuguesas. Veja agora esse excerto do livro Dom Casmurro, uma das obras mais famosas da literatura brasileira. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração, se não lhes guardo rancor. E com um pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso de seus autores. Alguns, nem tanto. Dom Casmurro Machado de Assis. Se nós transformássemos essa oração, há livros que apenas terão isso de seus autores, qual a alternativa, né? Transgride a regra de concordância verbal, certo? Se nós transformássemos essa oração nessas seguintes alternativas. A, pode haver muitos livros, hão de existir muitos livros, devem existir muitos livros, ou há de haver muitos livros. Qual das alternativas transgride aí a concordância de acordo com a norma culta padrão da língua portuguesa? Letra B, né? O verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural, certo? Agora, peguem o livro de vocês na página 142, para a gente responder a atividade aí, aplicando conhecimentos. Com muitas áreas navegáveis, Brasil é ideal para passeios de barco.
país tem 8.000 quilômetros de costa e possui o maior número de rios do mundo. Realizar um passeio de barco pode ser um jeito diferente de conhecer boa parte do nosso país. No Brasil, são rios e mares a serem navegados. São 8.000 quilômetros de costa. É também o país que mais tem rios no mundo. Um cenário perfeito para navegar, de barco, de chalana, lancha, jangada, veleiro, canoa, caiaque. Nosso litoral tem praias paradisíacas, ilhas e um clima especialmente favorável. Na costa litorânea do Brasil, não faltam opções para navegar. Boa parte deles estão localizados principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste. Separamos 10 passeios de barco pelo Brasil, com roteiros onde se pode percorrer navegando ou simplesmente os tradicionais passeios rápidos. 1. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, há muitas opções de trajetos. Pode-se subir até o Arraial do Cabo, onde o mar calmo do local possibilita a prática de pesca e os famosos mergulhos da região. 2. Angra dos Reis, em Ilha Grande, arquipélago de Angra dos Reis, oferece paisagens lindas com a opção de tour de um dia, comparadas para mergulho em meio aos peixes coloridos que tomam conta das águas verdes e cristalinas. Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro, capital, há o passeio pela belíssima Baía de Guanabara. Nele, irá contemplar a melhor vista da cidade maravilhosa. Salvador, Bahia. Morro de São Paulo, Bahia. Camamu, Bahia. Olinda, Pernambuco. Maceió, Alagoas. João Pessoa, na Paraíba. E Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, são essas opções aí que nós possamos utilizar para navegar. Vamos lá. De que maneira o texto jornalístico lido conversa com os textos da obra As Aventuras de Robinson Crusoe, visto no início do capítulo? Então, os dois fazem referência a viagens marítimas, né? Observe a linha fina do texto. País tem 8.000 quilômetros de costa e possui o maior número de rios do mundo. O período que constitui a linha fina acima é formado por quantas orações? 2. Separe as orações e classifique o sujeito de cada uma delas. Nós temos aí a primeira oração. País tem 8.000 quilômetros de costa, no qual o sujeito ele é simples, né? Que sujeito é esse? País. Segunda oração. E possui o maior número de rios do mundo. O sujeito, ele é oculto, né? Que sujeito é esse? Ele. Ele quem? O país, né? C. De que modo a concordância verbal se realiza nas orações desta linha fina da matéria jornalística? Os verbos que acompanham as orações concordam com sujeitos em número e pessoa, né? Agora, indique entre os trechos reproduzidos a seguir aqueles que trazem um aposto. 1. Já no Rio de Janeiro, capital, há o passeio pela belíssima Baía de Guanabara. Um cenário perfeito para navegar de barco, chalana, lancha, jangada, veleiro, canoa, caiaque. 3. Morro de São Paulo é um dos locais que não pode ficar de fora da rota. No Brasil, são rios e mares a serem navegados. São 8.000 quilômetros de costa. É também o país que mais tem rio no mundo. Um dos passeios mais procurados pelos que vão a Salvador é o passeio de escuna, que vai até Itaparica, um pequeno vilarejo, no qual moram poucos mais de 40 pessoas. Então, qual dos trechos aparecem aposto? No trecho 1, no 2 e no 5. Copie os apostos das orações na questão anterior, né? No 1 é capital, no 2, de barco, chalana, lancha, jangada, veleiro, canoa, caiaque, e no 5, um pequeno vilarejo. Concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido retomar o que viram e reaprender, certo? Sempre há tempo de aprender e reaprender. Até mais. Fiquem em paz.